Olá, eu sou a Day da Manacá Jardins Ateliê Botânico. Se você ainda não me conhece, vou deixar essa live gravada, tá? E quem entrar aqui me fala se tá me ouvindo bem e me vendo bem. Vamos lá. A transmissão dessa live tá só aqui no Instagram, tá bom? E vai ficar gravada para vocês. Anotei algumas coisas que são muito importantes para eu falar para vocês. Então, hoje eu vou ver umas anotações aqui para não passar nada, tá bom? Bom, eu sou a Day, da Manacá Jardins, Ateliê Botânico. Eu tenho um ateliê botânico na cidade de Franca, interior de São Paulo. Uma loja física, como vocês estão vendo. E aqui no ateliê a gente tem 4 dimensionamentos, vamos dizer assim. Anotei aqui para vocês. A gente tem a loja física, cheia de plantas, cheia de artesanatos, coisas manuais que a gente mesmo faz, alguns artesãos aqui de Franca, a maioria gente que produz. Nós temos a parte de encomendas, de lembrancinhas de vários eventos, de casamento, de maternidade, de batizado, de vários eventos assim. Será que tá certo? Deixa eu ver. Entra lá no Instagram, por favor, e vê se tá conforme. Várias festas. Nós temos os cursos presenciais, já tive muita turma aqui. Tem curso de coquedama, de terrários, de arranjo de cactos e suculentas, de crochê também, mas principalmente das plantas. E principalmente os cursos online, que aí eu consigo alcançar vocês que estão longe, que não estão aqui na nossa cidade, né? A gente não fica limitado. Eita. Ó, vou falar um pouco para vocês das plantas. Aqui a gente trabalha tudo com plantas naturais, plantas de verdade, que vem direto de Olambra. Quem não conhece Olambra e tiver um dia a oportunidade de conhecer, a gente vai conhecer. Olambra é uma cidade no interior de São Paulo, acho que é interior. Fica próximo a Campinas, é maravilhoso. E a maior produção do Brasil é feito lá em Olambra. Acho que eu tô estranhando que tá sem música. No fundo, eu não tô acostumada. Vou falar um pouco para vocês do mercado das plantas. O mercado das plantas é muito grande, muito extenso e tem vários subnichos, igual eu optei em ter um ateliê botânico. Mas tem vários subnichos que vocês podem pensar em seguir. O mercado no Brasil, para vocês terem uma noção, tanto que movimenta, no Brasil por ano movimenta mais de 11 bilhões. Mais de 11 bilhões por ano de movimento no Brasil com as plantas. Então, muita coisa vem lá de Olambra. É claro que tem produtores no Brasil todo, mas o maior volume é lá em Olambra, tá? Eu não consigo nem imaginar o tanto que é isso. 11 bilhões. Mas é muito. Eu sei também que eu comecei a trabalhar com plantas e desde que eu comecei a acompanhar esse mercado, é um mercado que só cresce. Sempre tem lançamentos, todo ano, se vocês não foram ainda, vão. Tem a feira de exposições, que é a Expoflora, lá em Olambra, e aí tem vários lançamentos de plantas diferentes. Eles lançam plantas com cores diferentes, uma orquídea azul, uma rosa arco-íris. Quando eu fui na feira lá, tava tendo essa rosa arco-íris. Cada pétala da rosa era de uma cor. Fora plantas, enfim, várias plantas, cada uma eles lançam em um momento nessa feira. Como eu já disse antes, a gente tem a cidade de Olambra, que é o maior distribuidor. Aqui para o nosso ateliê, as nossas plantas vêm lá de Olambra. Nós temos aqui a cidade de Franca, aqui também tem pequenos produtores. Na sua cidade provavelmente também tem produtores.
de plantas, de hortaliças, de cactos e suculentas, que agora tá super em alta, né? Virou plantinha de coleção de muita gente. E tem no Brasil inteiro, né? Olambra eu tô falando que é mais específico, mas tem no Brasil todo gente cultivando plantas e, enfim. Um curso presencial. Não. Aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Falando de plantas, Olambra é uma produtora muito grande, mas tem vários lugares de exposição para vocês verem, né, plantas. Tem Inhotim, que fica em Belo Horizonte, que é um arsenal enorme de várias espécies diferentes. Lá tem, não sei falar quantas aqui, mas centenas de plantas diferentes. Tem os jardins botânicos, se vocês forem no Rio de Janeiro, se vocês forem em São Paulo, em várias cidades. Eu sempre falo isso, quando eu vou viajar, eu já olho na cidade o que tem para eu visitar. Jardim botânico, as lojas mesmo, lojas, ateliês, pra gente se inspirar, né? Tudo é inspiração. E então, quando vocês forem viajar, já coloca aí no caminho de vocês conhecerem, se vocês gostam, né? Desse mundo de plantas. Eu vou viajar, eu fico encantada com planta, com as lojas, isso me inspira. Sempre que eu viajo eu faço isso, tá? E em Olambra, inclusive, esse ano eu não fui na Expo Flora. Teve vários clientes que falaram aqui pra mim que foram, me mandaram fotos e lá é muito bonito Olambra. Tem uma feira de exposição, a cidade é muito linda. Tem um lugar que é uma ponte, assim, tem os cadeados, parece Paris. E tem uma área que são para as pessoas irem lá conhecer as plantas novas. Tem área que é só de exposição, tem área que é de vendas mesmo, para vocês conseguirem chegar a alcançar plantas diferentes. Tem cactos diferentes, igual eu falei, tem lançamento de plantas. Então tem plantas lá que vocês nunca viram na vida. Quem aí já viu uma rosa cor de arco-íris, né? Cada pétala de uma cor. Era muito bonito, muito diferente. Fora as exposições, lá tem as viagens que vocês podem fazer visitar um campo de girassol, por exemplo, e visitar um campo de lavanda. Esses são todos à parte lá nos passeios, mas são opções também de passeios lá em Olambra. Então fica a dica aí, se vocês um dia tiverem oportunidade de visitar Olambra para conhecer, para entender de onde que vem essas plantas lindas, para conhecer um produtor de plantas. Agora eu vou falar um pouco sobre mim, para vocês me conhecerem um pouco mais, quem ainda não me conhece. Eu tô nesse mercado de plantas há mais de 6 anos, mas nem sempre foi assim, nem sempre eu trabalhei com plantas. Você podia pôr musiquinha, não sei se não consegue. No Spotify bem baixinho. E ficar de olho no... nem sempre eu trabalhei com plantas. Antes de trabalhar com plantas, eu já trabalhei em padaria como balconista, já trabalhei em hospital regional como recepcionista, um hospital aqui da minha cidade, e já fui secretária de médico. Eu me formei em letras, eu sou formada em letras, mas eu nunca dei aula, nunca lecionei. Por quê? Quando eu me formei, eu já tinha o ateliê, eu já tinha sido picada pelo bichinho das plantas, então eu já estava aqui. E, enfim, nunca lecionei. Eu dei aula de certa forma, porque eu dou as aulas presenciais e online dos cursos aqui do ateliê, né? E já foram várias turmas que a gente formou, já tem alunas minhas, enfim, tendo resultados. E então eu lecionei dessa forma, eu nunca dei aula, né, como eu me formei lá na faculdade de letras. E aí, como que foi que eu que eu cheguei até as plantas? Eu fiz um dia um curso presencial em uma loja de decoração e fiz um curso de um terrário aberto, um arranjo aberto. A gente tem curso também aqui de arranjos abertos. E aí eu fiz e me encantei de cara, eu gostei do jeito que plantava, eu fiquei encantada porque aquela plantinha ali ficava num vidro, como que durava, enfim, né? Ela explicou tudo.
os tipos de planta que podem ir lá. Não é qualquer planta que você pode colocar num vidro, né? Tem as especificações certinhas. E aí levei pra casa esse arranjo aberto, que a gente chama de terrário, mas é um arranjo aberto. Levei pra casa e fiquei apaixonada. E algumas pessoas que viram começaram a me perguntar se eu fazia por encomenda. Eu tirei algumas fotos, postei em redes sociais na época, me perguntaram se eu fazia alguma encomenda. E aí eu comecei a fazer para um conhecido, para uma amiga, para uma parente, para uma cunhada, e fui fazendo. E aí com essas postagens, eu postava nas redes, as pessoas começaram a me perguntar onde eu tinha, se eu tinha loja, onde ficava a loja. E enfim, eu não fazia, né? O meu ateliê ainda era em casa, era na minha casa, meu ateliê botânico. Eu produzia em casa, fazia as entregas e tudo. E aí começou a ter muito pedido e eu decidi montar, abrir um ateliê, que na época foi até na minha casa, enfim. Depois foi crescendo, eu aluguei um espaço físico e foi aí que eu comecei com as plantas. Aí depois disso eu fui fazer curso, fui me especializar, fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, esses lugares que eu falei para vocês eu fui visitar, em Inhotim, Jardim Botânico, né? Fui estudar sobre, porque plantas, a gente já vai falar aqui da diversidade que tem, cada uma gosta de uma coisa, de um jeito de cuidar, cada uma tem um aspecto diferente uma da outra. E eu fui estudar tudo isso para poder transmitir isso depois, né? E tudo isso foi acontecendo, eu montei, abri o meu ateliê num local físico, foram crescendo, né, a procura, os clientes e os alunos, que eu comecei a dar aulas presenciais, eu formava várias turmas, tinha criança que fazia os cursos, a maioria do público era adulto, e aí comecei a formar pessoas, as pessoas aprendiam, tiravam dúvida, algumas pessoas faziam para ter uma renda extra, outras pessoas faziam como hobby mesmo, sabe? Para aprender a cuidar das próprias plantas também, né? Foi assim que eu comecei, e isso faz mais de 6 anos, não parei mais de trabalhar com plantas, é o que eu gosto de fazer, é uma forma que eu consigo atingir as pessoas de uma forma muito boa. As pessoas, planta é emoção, planta transforma. Eu já ouvi pessoas falando que melhorou, estava triste, eu estava depressiva, eu estava ansiosa, levantou da cama para cuidar das plantinhas e isso fez a pessoa melhorar. Então isso ajuda, é uma forma de eu contribuir um pouco, né, com vocês. Deixa eu beber uma água, gente. Deixa eu beber uma água. Já já a gente vai falar um pouco sobre a diversidade das plantas, tem várias aqui. Eu, inclusive, tô no meu ateliê agora, tá? Normalmente eu sempre faço as lives aqui porque as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? E ver o que tem por aqui. E isso que eu tava falando pra vocês é a minha grande satisfação hoje é poder trabalhar com algo que eu gosto, com algo que nem eu sabia que eu gostava tanto. Eu preciso estar perto das plantas. Hoje eu não consigo mais imaginar uma casa sem plantas. Sempre que eu vou presentear alguém, normalmente eu dou alguma planta, sabe? Eu acho presentear alguém com uma coisa viva, com uma planta, às vezes você não sabe o que dar de presente. Enfim, todas as ocasiões eu acho que cabe uma planta. A gente vai falar das diferenças. Você pega a garrafinha de corte, fazendo um favor, primeiro. Das plantas de corte, que a gente conhece muito flores, buquês, né? Obrigada. E plantas que duram mais tempo, as perenes que a gente fala. Eu não vou entrar em termos técnicos, mas planta perene que dura muito tempo, enfim, tem vários tipos. Tem os arranjos de cactos e suculentas que são muito resistentes, que duram muito tempo. Eu gosto mais desses presentes que vão durar mais, que a pessoa vai olhar e vai lembrar de você. Eu já contei várias histórias para vocês, eu não vou aprofundar, não em muitas hoje. Tem até em lives gravadas aqui se vocês quiserem assistir, mas
eu sempre falo que o que faz valer a pena são as histórias que eu participo, né? Já contei história para vocês de casamento, que eu fiz o buquê de uma cliente muito querida. Contei várias histórias de outras pessoas, história de um amigo meu, cliente barra amigo, que ficou mais de um ano sem falar com a mãe dele. E ele veio com a missão para eu fazer um terrário para ele, como se fosse um pedido de desculpas para a mãe dele. E a gente fez, né? Eu fiz o terrário e fica lá na sala dela com miniaturas dos desenhos, do desenho favorito dela. E ela mandou um depoimento muito lindo um dia, falando que gostou muito do gesto dele e que sempre que ela olha o terrário, ela lembra, sabe, desse carinho, dessa memória, dessa lembrança dele ter pedido desculpas e tudo, eles terem retomado a relação. Então, é essas histórias que me fazem feliz, que me fazem querer continuar, sabe? Eu participo de nascimentos, a mãe tá grávida e faz as lembrancinhas comigo, e a gente faz as tagzinhas com o nome do bebê, batizado. Tem uma cliente que eu fiz do nascimento, do batizado, e logo vou fazer dos aniversários também. E assim, isso são centenas de histórias. Eu já fiz muitas lembrancinhas de muitos eventos diferentes, de muitas pessoas diferentes. E aqui, como eu falei para vocês no começo, são quatro segmentos, né? Então, eu não trabalho só com lembrancinhas. Eu trabalho também com plantas para você harmonizar a sua casa. A gente já falou muito disso também. Tem outros canais nossos, a gente dá dicas, eu ensino como vocês cuidarem, quais os benefícios que certas plantas têm, quais os cuidados que vocês têm que ter, se você tem um pet em casa, se você tem um doguinho aí ou um gatinho, tem que ter muito cuidado, se você tem criança pequena, tá? Planta cabe sempre, só tem que ter alguns cuidados, enfim. Deixa eu ver, eu quero ver quantas pessoas. Deixa eu beber mais água. Quanto tempo? Continua aqui. Vamos ver o script, gente, que hoje eu tô seguindo um script. Ó, vamos falar agora um pouco do nosso curso? Vamos lá. No nosso curso, é um treinamento para mostrar que, ao contrário do que muitos pensam, as plantas podem ser benéficas na nossa vida, elas podem estar perto da gente. Às vezes as pessoas moram em apartamento e acham que não pode ter planta, ou moram em casa, mas acham que não tem espaço. Tem tanta planta que dá para você ter aí no seu espaço, que às vezes você nem imagina. Tem que ser um lugar, eu sempre falo, claro, arejado, tem a característica ali do ambiente que ela precisa, mas dá para ter planta em praticamente todos os ambientes, gente. Elas participam, como eu falei antes, de vários aspectos da nossa vida, tanto para você ter em casa, quanto para você vender elas, para você ter uma renda extra, assim como eu faço, né? Não extra, fixa. Pela minha jornada, eu conheci centenas de pessoas que usam as plantas para decorações diversas, como eu disse, e até para cultivá-las nos jardins, enfim. O que muitos não percebem é que é possível vendê-las e revendê-las, às vezes fazer uma renda extra, você que está aí me vendo agora, né? Fazer decorações de casamentos, igual eu falei no começo, é um ramo, tem tantos subnichos, tem tanta coisa que dá para você explorar, que você tem que ver o que você se identifica mais e focar nessa área, porque plantas é um universo gigantesco, a gente já vai mostrar aqui a variedade. E vendê-las, como eu disse antes, casamentos, empresariais, batizado, maternidade. Há mais de 6 anos eu faço isso. Eu comecei meu ateliê, contei pra vocês, e a minha vida mudou. Minha vida mudou, eu trabalho com o que eu gosto, eu faço meu horário. E é isso, ó, além de conseguir a minha renda, que hoje é a minha renda recorrente, né? Pra mim não é renda extra, eu vivo disso. Eu vivo de plantas. E eu tô fazendo o que eu gosto. E isso é o que é mais gostoso de tudo. E participar da vida de tanta de gente assim. Hoje, com isso, eu me sinto realizada. Muito realizada.
Falando da importância, vamos lá. Eu não sei pra vocês. Pra mim, as plantas são muito importantes. Igual eu falei pra vocês, eu não conseguiria, eu acho, mais viver sem plantas. Uma casa ou um trabalho sem plantas parece que fica um ambiente triste. A planta harmoniza muito. Faz um teste aí no espaço de vocês. Olhem na sala de vocês e vê se não tem nenhuma planta e coloca alguma planta em algum cantinho. O lugar ali que der certo faz muita diferença. Harmoniza muito. A planta é usada para isso também. Fora os benefícios, né? Que tem plantas que ajudam a gente a respirar melhor, que vão filtrar o ar. Tem as plantas energéticas, tem umas que eles falam que tira mal olhado. Tem plantas que vocês podem tomar, né? As plantas medicinais para fazer chá calmante, chá calmante principalmente, chá para pensar melhor. Esses dias a gente falou do hortelã, da hortelã, que você pode, até na minha garrafinha de água tem, ó, uma folhinha de hortelã. Ela te traz clareza mental, ela te ajuda a pensar mais. Quem tá aí prestando vestibular, quem tá em época de prova, pode pegar um galinho de hortelã e colocar assim na água, isso ajuda a acalmar também. Hortelã você pode tomar num chazinho à noite, tá? Deixa eu beber mais água, gente. Agora eu vou mostrar a diversidade, né? Cuidado com as plantas. É, mostrar a diversidade, não é? Como que cuida delas? Cuidado das plantas, depois violeta, diversidade depois. Vou te falar. Bom, tava falando aqui das características. Cada planta gosta de uma coisa. Então vão ter plantas que gostam de sol, vão ter plantas que gostam só de sombra. Sempre claro, tá? Nenhuma plantinha gosta de escuridão. Vamos lembrar que planta é um ser vivo. Então, ela precisa de certas coisas para ela se manter viva. A luz do sol indireta, algumas a luz do sol direta, a água, todas elas precisam de água. Mesmo os cactos que acumulam água, que são de climas desertos, precisam de água. Tem gente que brinca comigo que fala que matou o cacto porque achava que não precisava regar nunca. As suculentas também precisam de água, tá? Eu vou mostrar aqui várias espécies para vocês, de cuidados diferentes. E a maioria que eu vou mostrar aqui... fez a luz. A maioria que eu vou mostrar são de ambientes internos. Então, se você tem dúvida, se você pode ter plantas aí dentro da sua casa ou não, ou no seu trabalho, no seu escritório ou não, a gente vai esclarecer isso, tá? Tem muita planta que dá pra você cultivar aí. Posso mostrar? Ó, uma aqui que eu vou falando os nomes pra vocês. Às vezes fica confuso porque é nome científico, mas essa aqui é uma planta maravilhosa. Chama Peperomia scandens. Quem aí conhece essa? Essa é a Peperomia scandens. Eu já vi ela, sem brincadeira, com mais de 2 metros assim, ó. Ela é pendente, ela vai crescer pra baixo. Então, ela vai crescendo. Se você trocar de vaso, o vaso limita o crescimento dela, mas nesse vaso que tá aqui mesmo, que é o que ela vem, direto lá de Olambra, ela já vai crescer bastante, tá? É uma planta de ambiente interno. É uma planta de ambiente interno. Uma planta que gosta que você mantenha a umidade nas folhas, então de vez em quando é bom borrifar uma aguinha nela, ainda mais nesse calor, não sei a região que você tá, mas aqui tá bem quente. E aí você borrifa uma água para mantê-la mais bonita, mais saudável. Quando for regar aqui mesmo no substrato, pode colocar ela ali. Esses dias eu ensinei para vocês, quem tem plantas em casa e quiser regar elas assim manualmente, não for usar a mangueira e tudo, vocês podem pegar uma garrafa sem tampa e reservar essa água de um dia para o outro e para depois regar, porque isso vai fazer o cloro evaporar e não vai prejudicar tanto a sua planta. Sabe quando chove e o jardim fica a coisa mais linda? Por que isso acontece? A água da chuva não tem o cloro da nossa água tratada e o cloro acaba não fazendo bem para as plantas, né? Se você caprichar na adubação, que é muito importante,
se você caprichar na adubação, elas não vão sentir tanto assim, adubação do jeito certo, tá? Não pode ter excesso de adubação, senão prejudica ela também. Mas, né, o que é principal que essa planta precisa? Água. Uma dica que eu dou sempre aqui para as minhas clientes, para as minhas alunas, sentir na própria folha, tocando ela mesmo, dando uma apertadinha. Se a folhinha tiver murcha, é falta de água. A maioria das plantas, a folha tá murcha, é falta de água, tá? Se você sentir que ela tá meio murchinha, vocês vão lá, rega, faz uma rega de emergência, que é colocar ela aqui dentro de uma bacia, deixar ela sugar de baixo para cima. É legal também, porque ela pega toda a água que ela precisa, repõe toda a água que ela precisa e depois ela vai ficar hidratada. Dá pra ver assim, a olho nu, a folha desidratada ou a folha murchinha. Essa aqui tá maravilhosa, lindona. Então essa aqui é a Peperomia scandens, é uma das milhares de plantas que vocês podem ter aí em ambiente interno. Outra planta, vou até pegar 2 tamanhos diferentes. Outra planta muito importante, benéfica, simbolicamente ela é cheia de simbologia. Em outros canais a gente tem vídeos lá falando só dela. É essa aqui que é o lírio da paz. Tem muita gente que confunde ela com copo de leite, mas não é copo de leite. É o lírio da paz. Ela é de ambiente interno. Ela é de ambiente interno e ela, eu sempre falo que ela é um termômetro das plantas. Então, se você está começando agora aí nesse mundo das plantas, não sabe cuidar direito, o lírio é uma excelente planta para você começar. Por quê? Porque ela te avisa, se falta água, ela fica toda murchinha, aqui não tem nenhuma para eu mostrar para você. Mas ela fica toda murchinha, toda caidinha, as folhinhas. Ela é uma planta que ainda avisa. Tem planta que não vai te avisar, tá? Energeticamente, ela chama lírio da paz. Então, energeticamente, dizem que ela traz sorte, prosperidade para o lar. Quando você for presentear alguém, você pode dar um lírio da paz, é como se você estivesse oferecendo isso para a pessoa. Boa sorte, prosperidade, tá? Ela é uma planta que te ajuda a respirar melhor. Então, você pode colocá-la ali do lado da sua cama, do lado da sua mesa de trabalho, que você fica o dia todo ali. É uma planta excelente para isso. Ela ajuda na concentração no trabalho. Você pode deixar ela lá na sua mesa de trabalho. E ela te ajuda a dormir melhor, por conta disso, de ajudar a filtrar o ar. Então, vocês podem colocar ela do lado da cama. Seu quarto tem que ser bem clarinho e arejado, mas ele tendo essas características, vai dar certo. E a água vocês vão sentindo, ou vocês vão regar ela a hora que ela der uma leve murchadinha, olha pra ela todo dia, pra não acontecer dela murchar muito, tá? Ou vocês coloquem água dia sim, dia não, depende da umidade aí do local que vocês vivem. Quando tá mais frio não precisa regar tanto as plantas, né? É igual a gente bebe mais água quando tá mais calor, não bebe? A planta não é diferente, quando tá mais frio ela não precisa de tanta água, tá? E aí depende muito da região aí que vocês estão. Ela é uma planta que não precisa de poda, tá? Só de limpeza, igual você viu uma folhinha amareladinha, você tira. Ou a flor, que ela tá assim, depois ela seca o cabinho, você vai lá embaixo e tira. É só uma poda de limpeza. Não é uma planta que você vai cortar, podar e depois ela vai crescer toda de novo, tá? O lírio não precisa ser podado, ser cortado. E é uma planta, já falei, né, gente, de ambiente interno, de sombra. Outra planta de ambiente interno muito bonita, que parece um coração, é essa aqui. É um antúrio. Muita gente gosta, muita gente pede ela aqui no ateliê, porque ela é uma das opções de flor para ambiente interno. Normalmente, isso não é uma regra, em plantas não existe regra fixa, tá? Mas normalmente plantas com flores precisam do sol, mas não são todas. O antúrio e a orquídea são exemplos que não precisam de sol. Então, vocês querem ter uma planta com flor dentro de casa, em ambiente interno, o antúrio é uma das opções, tá? É uma planta simples, fácil de cuidar, não precisa de muita água, não gosta, na verdade, de muita água.
E é uma planta perene que a gente estava falando mais cedo. Ela dá flor todo ano, ela vai crescendo aqui, vai soltando folhinhas novas, enfim. Eu falei mais cedo do crescimento. O vaso é o que limita o crescimento da planta. Então, se você deixar ela num vasinho pequeno, ela vai crescer, mas ela vai desenvolver menos. O ideal, se você quiser que ela cresça mais, é trocar de vaso. Sempre adubar, gente. Adubação é muito importante para sua planta, tá? Cuidar, adubar, trocar de vaso para ela crescer um pouco mais e para você ter mais plantas aí por perto, tá? Esse aqui é o antúrio, antúrio vermelho. Ó, tava falando aqui da orquídea. Orquídea é uma outra opção, olha que delicadinho, de planta com flor dentro de casa em ambiente interno. Gosta de muita claridade, muita luminosidade, mas não gosta de sol forte direto nela, senão queima todas as folhinhas, enfim, ela não vai desenvolver. A orquídea até gosta de um sol, mais aquele sol da manhã, mais fresquinho, sabe aquele sol fresco da manhã? Ou um sol no final do dia, ela também gosta, tá? Sem sol direto na orquídea. E orquídea é outra opção de flor que dá flor todos os anos. Ela dura meses, às vezes, a floração, e depois ela dá flor todos os anos, tá? Deixa eu beber mais uma aguinha. Da Violeta? Pega, por favor. Tá sem flor. Eu vou falar de outra planta também que vocês me pedem muito, que é a violeta. Essa minha aqui tá sem florzinha, mas ela vai soltar a flor novamente. Tá com uma joaninha aqui, ó, que é um adesivinho nosso aqui do ateliê. A violeta é uma planta que gosta de pouca água. Ela tem, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ela é como se fosse aveludada, as folhinhas dela. Então, quando vocês forem molhar, ao contrário da Peperomys candens que eu mostrei no começo, quando vocês forem molhar ela, vocês não podem borrifar água nas folhas. A violeta não gosta, tá? Por conta disso, ela tem como se fossem uns pelinhos aqui nas folhas. Uma coisa que é interessante vocês fazerem, em vez de regar aqui no meio, olha o tanto que ela tem folha em cima, vocês podem regar num pratinho, tá? Vocês vão colocar uma água aqui, de preferência filtrada. Violeta gosta de água filtrada. Ela é exigente. E aí vocês vão colocar ela por cima. Ela vai sugar essa água aqui do pratinho, sugar tudo que ela precisa, não precisa exagerar na água, tá? E ela, igual o lírio da paz, eu vejo nas folhas. Quando as folhas dão uma leve quedinha assim, eu rego elas, eu espero ela meio que pedir. Por isso que é tão importante quem tem plantas, quem cultiva plantas, olhar para as plantas, é uma troca, né? Planta não é um objeto que você coloca num canto ali da sua casa e não olha. Planta é troca. Então olha para ela, vê o que ela tá precisando, as plantas vão te avisar, tá? Uma folha tá amarela, a pontinha da folha tá pretinha, é alguma coisa. Vocês têm que ver ali o que pode ser. Vocês me perguntam, me mandem e a gente ajuda a esclarecer essas dúvidas. Podia estar com flor, né, para mostrar para vocês, mas enfim. Ainda nas plantas, tem essa opção de cacto sem espinho, que chama Rhipsalis. É um cacto sem espinho. Ele dá umas bolinhas ou amarelinhas ou rosinha bem claro. É uma opção muito legal também para vocês terem em casa. É uma planta de ambiente interno. Ela não precisa de sol muito forte. Eu já vi dessas aqui no sol, ela muda de cor. Ela fica um tom bem marrom, tá? Ela não vai morrer, mas ela fica num tom marrom. Ela perde essa característica verdinha assim. Essa aqui chama Rhipsalis. Essa também é uma planta que te avisa, se faltar muita água, ela fica meio enrugadinha, sabe? Isso quer dizer que ela tá faltando água. Quando você coloca ali o tanto de água certa, ela fica meio... Fica igual a suculentas, com aquela folhinha bem cheinha. Fica igual a suculenta. Rhipsalis. É uma planta excelente pra gente usar nos arranjos abertos, nos terrários abertos, né, que a gente fala. Outra planta que eu gosto muito e trabalho muito nos arranjos abertos com ela é essa, que é um rabo de tatu. É uma suculenta de sombra. É uma das poucas opções de suculentas de sombra. Rabo de tatu.
Vou mostrar um arranjo pra vocês. Um arranjinho com ela. Ó. Aqui tá plantada num vidro. O cuidado é um pouquinho diferente do que num vasinho de barro, né? De cerâmica. Mas fica um arranjo muito lindo, muito delicado. E ela solta flor, ó. Quem não sabe que suculenta solta flor, olha que gracinha. Soltando florzinha. Entra aí no Instagram pra ver. É uma opção também para você ter ambiente interno, para você presentear, para fazer esses arranjos maravilhosos. Dá para criar mini mundos, enfim, eu uso muito ela. Gosto muito do rabinho de tatu. Aqui na minha região chama rabo de tatu, tá? Ela é da família dos aloes. Da órtia, é uma órtia. Que aí às vezes na sua região tem outro nome, eu já vi rabo de zebra, rabo de lagartixa também. Ó, ainda nesse mundo de suculentas e cactos, tem cactos. Esse aqui vocês vão cuidar, regar muito pouco. Uma coisa importante dos cactos é, quando vocês verem um cacto, ó, esse aqui tá bonito, tá saudável. Quando vocês verem um cacto com a pontinha mais fina, isso é falta de sol, tá? Então fica a dica. Cacto com a ponta fina é falta de sol. Aí vocês podem ir adaptando ele no sol aos poucos, essa pontinha não recupera, tá? Mas vocês virem algum cacto aí de vocês que tá desse jeito, é falta de sol. O cacto gosta de sol, gente. Lá no deserto o cacto fica lá no sol, né? A gente vai adaptando ele aqui para nossa rotina, para as nossas cidades, mas mesmo assim vocês têm que cultivar eles próximo de uma janela que vai bater um sol ali de algumas horas de preferência, para ele ficar bonito, para ele ficar saudável, para ele crescer, trocar de vaso para ele crescer muito, tá? Tem cacto assim, tem cacto pequenininho. Tem que tomar cuidado, ó, para não espetar, ó. Aí tem os cactos bolinhas. Normalmente esses cactos são os que dão mais flores e as flores mais bonitas. Ó, tem cacto assim. Cacto tem muita espécie. Tem um aqui soltando florzinha. Esse aqui tá com uma florzinha, ó. Só que chega essa hora, esse horário, ela fecha. Ela meio que dorme, amanhã ela abre de novo. E é um cacto baby, assim, é um mini cacto. Ó, tem plantas que vocês podem cultivar só na água. Eu deixei esse aqui de exemplo para mostrar para vocês. Esse aqui, quem tá lá no nosso grupo, eu não falei do grupo ainda, se vocês quiserem participar, a gente tá com um grupo muito legal, vão lá no link da bio para vocês participarem, tá? E deve ter muita gente aqui comigo agora. Essa planta, olha lá, soltando raiz, dá pra ver? Vamos tirar. Ela pode ser cultivada só na água. Aí às vezes você fala, ah, eu não sei cuidar de planta, eu não lembro de regar. Vocês podem ter plantas igual essa. Vocês vão ter que trocar a água só uma vez por semana, mas ela é cultivada só na água. Fica desse jeito. Tem essa planta na terra? Tem gente que planta ela na terra, ela vai também. Mas é uma das plantas que vocês podem cultivar só na água. Ela vai soltar raiz. Se a gente cortar aqui, ó. Sempre que for cortar uma planta, vocês cortam na diagonal. Se a gente cortar e colocar na água, a gente vai ter duas mudinhas. Que aqui ela vai soltar mais raiz e aqui ela vai soltar outra haste, tá? Então é um tipo de planta diferente que não precisa ser plantada necessariamente. Chama bambu da sorte. E energeticamente também é uma planta muito boa. Dizem que ela atrai prosperidade para o seu ambiente também. É uma planta que traz sorte. Ainda na água, nós temos as plantas de corte. Lembra que mais cedo eu falei? Plantas de corte que faz buquê de noiva. Essa aqui ó, é uma astromélia. É uma planta de corte também. Ela dura aqui uns dias na água. O ideal é trocar a água, se puder, né? Se tiver essa opção. Trocar a água para ela durar um pouco mais, tá? Mas a gente já sabe que a planta de corte, diferente de uma planta que está num vaso, plantada na terra, é uma planta que vai durar menos tempo, tá? É uma planta para durar dias. Por isso que a gente vê muito elas em casamentos, né? Em eventos, em igrejas, para decorações, porque ela é usada ali para aquele evento, ela vai durar um certo tempo
e depois descarta, tá? É diferente das plantas que a gente cultiva para ter em casa, por exemplo, ou dos cactos e suculentas que podem durar anos, a vida toda, tá? Ainda dentro desse universo, tem plantas que amam umidade e são as plantas que a gente vai trabalhar nos terrários. Então, a gente falou um pouco de terrário e de arranjos abertos. Estão vendo a diferença? Os arranjos abertos a gente vai usar certos tipos de plantas e ele vai ser cuidado de uma certa forma. O terrário mesmo, que são esses mini mundos que a gente cria, ó, tá vendo? Tem uma miniaturinha lá dentro. É um sapinho. Os terrários já são plantas que gostam de outro ambiente, que são outras plantas que a gente vai trabalhar aqui dentro, tá? A gente não pode trocar uma com a outra. Sim. Amanhã eu vou falar mais sobre terrários e suculentas e diferenças de terrários e arranjos abertos, tá? Amanhã às 19 horas a gente tem outra live. Falei das plantas de corte e diferença. Todas essas plantas que eu tô mostrando aqui pra vocês, lá no nosso canal no YouTube tem dicas de várias plantas. Tem um vídeo falando só do lírio especificamente. Depois vocês vão lá seguir a gente, ativa o sininho, vocês vão ficarem de fora, tá bom? E para aprender um pouco mais das plantas que vocês devem ter aí já, e às vezes não sabe cuidar, não sabe nome, não sabe característica, né? Pra gente aprender a cuidar. Deixa eu beber mais uma água que eu não sou cacto. Ó, eu mostrei uma suculenta que é de sombra, certo? Ó, esse aqui é um rabinho de tatu, um nome popular. A gente usa muito ela em eventos para lembrancinhas, fica muito charmoso. E nos arranjos que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar uma suculenta. É da família da suculenta, vocês devem conhecer, ó, que é de sol. Que é o quê? Uma calandiva. Tem calanchoi e tem calandiva. Qual que é a diferença? A calandiva tem as pétalas das flores, das mini flores, olha que lindeza. É uma mini florzinha, tá vendo? Do tamanho do meu dedo. As calandivas têm essas flores cheias de pétalas. A gente fala que é flor dobrada, quando tem muitas pétalas. As calanchois têm 4 pétalas em cada flor, é uma das diferenças. E ela é da família das suculentas. Dá flor, esse buquezão de flor. Ela é uma planta que dá flor todos os anos, tá? Ela vai dar flor para você todos os anos. O que ela precisa para dar flor? Essa aqui é uma das que eu falei para vocês que precisam de sol. Então, essa precisa de sol para florescer. Se você for cultivar essa planta em casa, dentro de casa, ela não vai ficar feliz, porque ela precisa de sol, tá? A gente tem que entender muito essa diferença para colocar a planta no lugar certo e para ela ser o que ela veio para ser. Para ela ser o que ela veio para ser. Planta de sol precisa de sol, planta de sombra precisa de sombra. Senão, ao contrário, uma vai morrer, a outra vai queimar, tá? Lembrem sempre disso. Vou separar mais algumas para mostrar para vocês. Ó, amanhã a gente vai falar mais dos arranjos de terrários, mas eu vou mostrar mais algumas suculentas para vocês, só para vocês verem a diversidade e a variedade que dá para ter. Olha essa guirlanda, que lindeza! De suculentas. É uma guirlanda viva. Quem aí já viu uma guirlanda viva, gente? É muito lindo. Tem um jeito certo aqui de regar ela, de molhar. Que vai ser borrifando aqui nas laterais pra gente conseguir alcançar as raízes das plantas, tá? E amanhã a gente vai falar mais, que é um dos nossos itens que tem... lá no nosso curso,
que é esse aqui, ó. Vocês já viram essa técnica de plantio diferente? Pega um de pinheirinho pra eu mostrar, por favor. Pinheirinho da esquerda, não, ó, com as bolinhas. Agora é Natal, ó, tem isso no suporte de madeira. Por favor. Kokedama, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre elas. É uma técnica japonesa de plantio. Tem gente que vem aqui e pergunta se é no coco. Enfim, não é, gente. Isso aqui é feito manualmente, passo a passo. A gente escolhe a planta certa, vai pegar a raizinha dela, fazer toda a técnica. Aqui dentro tem coisas que ela precisa para sobreviver, tá? E ela tá plantada aqui, igual esse aqui, ó. Essa planta tá num vasinho. O vaso da Kokedama é essa própria bolinha, tá? E é super fácil de cuidar, é gostoso de fazer, você põe a mão na terra. Tem uma técnica certa para você conseguir fazer esse formato assim arredondadinho. Tem um acabamento diferente, esse aqui tá com musgo, mas tem acabamento que pode ser com linha, com barbante, enfim. Tem alunas nossas que fazem, cada uma segue uma linha, ó. Uma prefere o musgo, outra prefere passar um cordão em volta. Aí já vai ser mais de estilo também, tá? São kokedamas. Amanhã a gente vai falar mais de kokedamas, mais de terrários, mais de arranjos de cactos e suculentas, tá? Ai, deixa eu mostrar. Olha essa de Natal, que lindeza. É um pinheirinho, ó. Nesse suporte de madeira lindo que a gente faz. É um pinheirinho, né? Tem tuia também. Quando era criança eu fazia árvore nesses pinheirinhos. Ó, faltando o Papai Noelzinho aqui em cima. E é uma kokedama também, tá no mesmo acabamento. Tá em musgo seco, musgo vivo. Falei da variedade das plantas. Tá quase encerrando a nossa live. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo até agora. Essa live vai ficar gravada. Se vocês ficaram com alguma dúvida, mandem pra gente lá no grupo. Quem não tá no grupo ainda, vai no link da bio e entra no grupo para tirar as suas dúvidas, que amanhã eu vou esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Vocês podem entrar lá e me mandar. Agradecer a participação de todo mundo. Não tô vendo aqui a carinha de vocês, mas agradeço cada um que tá aqui comigo. Amanhã, às 19 horas, a gente vai ter live aqui novamente, tá? Não perca, amanhã é muito importante vocês participarem. Vou esperar vocês aqui no mesmo horário. Quem não estiver ainda no grupo, já falei, entra lá no grupo, clica no link da bio para vocês participarem e para já deixar as perguntas de vocês, senão não dá tempo de eu responder, tá? Se vocês conhecem alguém, ó, tem gente dando coraçãozinho. Se vocês conhecem alguém que sabe que gosta de plantas, que quer mudar de área na vida, que quer fazer outra coisa, que gosta desses trabalhos manuais, manda essa live para essa pessoa, ou vai no link lá na bio, encaminha, ou me manda mensagem que a gente encaminha para vocês, tá? Manda o convite para essas pessoas. Amanhã às 7 da noite a gente vai estar aqui novamente. Independente do curso. A minha intenção aqui é transformar a vida de vocês, é ensinar vocês a cuidar das plantas aí de vocês, tá? Pra vocês terem plantas bonitas e saudáveis e para ter essa troca, que é tão boa com as plantas. Igual eu falei, eu não imagino mais a minha vida sem plantas. Quando eu vou numa casa que não tem planta, eu acho que fica triste, enfim, fica faltando alguma coisa. Eu acho que sempre tá faltando alguma coisa quando não tem plantinhas por perto, né? E é isso, quero agradecer a todo mundo. Amanhã às 19 horas tem mais para vocês. Querem me fazer perguntas? Quer saber mais alguma coisa? Ficou com alguma dúvida das plantas que eu falei ou das diferenças que tem planta de corte, planta de sol, planta de sombra, suculenta? Por que o cacto fica com a ponta fininha, igual eu falei? Ou eu posso regar muito, ou posso regar pouco? Como que eu vou cuidar das plantinhas que eu já tenho aqui? Como que a minha planta chama? Enfim, se ficaram com alguma dúvida, vão lá no link da bio.
já entra no nosso grupo, que tá muito legal, lá tem um monte de coisa, a gente tá trocando informação, aprendendo várias coisas. Entra lá e deixa a sua pergunta, para amanhã eu responder ela, tá bom? Combinado? Boa noite, obrigada a todo mundo que veio, que participou. Amanhã às 19 horas tem outra live para vocês.